Na aula de hoje nós vamos ver logaritmos. E nós vamos começar essa aula relembrando alguns expoentes. Então vamos relembrar a base de 2 e de 3. Os expoentes de 2 e de 3. 2 à primeira, 2. 2 elevado à segunda dá 4. 2 à terceira dá 8. Nós aqui estamos dobrando toda vez que aumentamos o número. 2 à quarta dá 16. 32, 64 e 128. Então, cada número desse é o dobro do outro. E aqui na potência de 3, 9, 27, 81 e 243. Então, cada número desse é 3 vezes maior do que o outro. E agora você pergunta, nós vamos precisar decorar todos esses números? Não é decorar, mas a gente tem que estar familiarizado. E é importante também revisar a aula sobre exponenciação. Então, entender direitinho exponenciação é importante para se entender o conceito de logaritmo. Então, vamos fazer assim, nós vamos pegar esses dois exemplos aqui para fazer algumas pequenas alterações. Nós já vimos isso aqui, no caso, é uma exponenciação, só que o meu interesse agora é no expoente em si. Então o meu foco do meu problema agora vai estar nesse expoente. Então eu quero perguntar agora o seguinte: qual é o expoente que dará 8 usando a base 2? Essa é a minha pergunta. Eu estou focando agora no expoente. Qual o expoente que dará como resposta 8 se eu usar a base 2? E a resposta para isso será 3. O expoente que dará a resposta 8 usando a base 2 é 3. Por quê? 2 sendo a base e 3 o expoente, a resposta disso será 8. Essa é a base dos logaritmos. Depois que você tiver assistido esse vídeo, é interessante voltar todo esse vídeo e assisti-lo novamente para entender com mais clareza. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu não quero usar uma pergunta tão longa. Então, ao invés dessa pergunta, eu vou usar a letra grega alfa. Vou perguntar assim. No caso de alfa é o seguinte. Esse alfa significa qual o expoente que dará 8 usando a base 2. Então essa é a pergunta. Qual o expoente, que a gente vai dar a resposta aqui, que vai dar uma resposta 8 utilizando uma base de 2. E a resposta disso é 3. Nesse outro exemplo, ele vai perguntar assim. Qual é o expoente que dará uma resposta 32 utilizando uma base de 2. E a gente está perguntando qual é esse expoente. E esse expoente que dará uma resposta de 32, a base sendo 2, será o expoente 5. Então, quando a gente está usando essa letra, o que a gente está perguntando é qual expoente que dará essa resposta utilizando essa base. E no caso aqui, a resposta é de 3. Agora nós vamos fazer o seguinte. Onde tem esse alfa, eu vou colocar log. Vou usar a palavra log. E vou perguntar qual log de 8 na base 2. E a pergunta é a mesma. Esse log quer dizer o seguinte. Qual o expoente que dará a resposta 8 utilizando a base 2? E esse expoente é o expoente 3. Já aqui, se nós trocarmos, onde tem esse alfa, nós colocarmos o nome log, ele vai perguntar qual o logaritmo de 32 na base 2. O que ele está dizendo? Ele está perguntando assim, esse log significa exatamente isso. Qual o expoente que dará 32 utilizando a base 2? Novamente, o logaritmo ele está perguntando exatamente isso. Qual o expoente que dará 32 utilizando a base 2? E esse logaritmo será 5.
Então é o seguinte, daqui para diante nós não vamos falar mais sobre esse alfa. Esse alfa foi apenas um artifício para a gente não falar logo sobre log, porque algumas pessoas ficam um pouco confusas com esse nome log. Mas o log é exatamente essa pergunta. Ele está perguntando qual o expoente que dará este resultado utilizando esta base. Mais dois exemplos. Nós temos aqui. Vamos transformar isso aqui em logaritmos. Então a pergunta é logaritmo. Então ele pergunta qual é? Eu quero saber aqui qual é esse expoente. Logaritmo está muito associado a esta ideia de expoente. Isso é uma coisa importante de ficar entendida. É que o logaritmo tem tudo a ver com o expoente. O logaritmo ele sempre pergunta qual o expoente. Então a pergunta é, qual é o expoente, que vai ser uma resposta, nós depois vamos colocar aqui, que vai dar como resposta 81, utilizando a base 3. E a resposta desse expoente, será 4. Isso porque 3 elevado à quarta vai dar 81. Esse é outro exemplo. Nós vamos ler assim. Qual é o expoente que dará como resposta 243, utilizando uma base 3? Eu quero saber qual o expoente. E esse expoente será 5. Então é uma questão de costume de leitura. Quando nós vermos assim, o log de 243 na base 3, a resposta é 5. Mas o que ele está perguntando é isso. Qual é o expoente que vai dar como resposta 243, a base sendo 3? Ou então, olhando para esse lado, ele vai perguntar, se a resposta é 243 e a base é 3, que expoente nós vamos estar utilizando? O logaritmo faz essa pergunta. Ele dá a resposta, está aqui, 81. Aqui está a resposta. A base, essa base aqui, ele coloca pequenininha aqui. E ele vai perguntar qual é o expoente. Então essa é a pergunta. Qual o expoente? Qual o expoente? Que expoente terá como resposta 81 se eu utilizar uma base de 3? E esse expoente será 4. O que acontece é o seguinte, é que o logaritmo ele é uma forma de reescrever os expoentes. É uma forma de reescrever expoentes. Mas se nós formos ver direitinho, logaritmo e expoente vai falar sobre as mesmas coisas. Quais são? A base, o expoente e o resultado. Só que no caso aqui nós vamos reescrever de uma forma diferente. Nós vamos ter o resultado, que se chama também potência. Então, esse aqui é a potência. E no logaritmo também nós temos os mesmos elementos. Nós temos aqui é a base, aqui é o expoente e aqui é a potência. Então nós temos os mesmos elementos. Então é uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então a gente vai ficar por aqui e na próxima aula nós vamos ver mais conceitos sobre logaritmos. Agora uma informação. Logaritmo é um assunto que a gente vai entendendo aos poucos. Não adianta querer entender tudo de uma única vez. Então é necessário assistir essas aulas e depois assistir as aulas que vêm na sequência, mas depois é necessário depois a gente voltar tudo e começar realmente a fazer uma ideia mais clara do que significa logaritmo. É normal. A primeira vez que você vê parece meio esquisito, mas esse conceito, essa ideia, ela vai se consolidando aos poucos. É preciso também de um pouco de paciência para a gente entender direitinho o que significa logaritmo e para que ele serve. Então é isso, até a próxima aula.